Eu entendi o erro. Ele foi, tá tranquilo. Tá. Então agora o que acontece? Eu tenho o que a gente chama de entradas assíncronas. Ou seja, o que é uma entrada assíncrona? Uma entrada assíncrona é aquela que depende de um sincronismo, ou seja, aquela que depende de um clock. Então, as entradas J e K, elas estão aqui, elas são umas entradas síncronas. Então, só no momento que o clock opera, é que a entrada J e K, elas operam também. Agora eu tenho entradas aqui que são ditas assíncronas, ou seja, não depende do clock. Então, essas entradas assíncronas, elas fazem o quê? Elas alteram a condição da saída Q e da saída Q barra para que a gente possa, por exemplo, iniciar o circuito, né? Então aquelas condições de reset, né? Então elas podem ser, às vezes, ser resetadas em um, às vezes elas podem ser resetadas em zero, tá bom? Então elas são essas condições, ó. Então o que acontece? Você vê que do jeito que está aqui, ó, ele tem uma bolinha e a indicação tem uma barra, né? Então quer dizer o quê? Que esse cara ele é acionado em zero, né? A mesma coisa que para o clear, tá bom? A mesma coisa que para o clear. Se você olhar os circuitos anteriores, ó, como é que ele vai ser aqui, ó? Vamos dar uma... Tá vendo esses caras aqui, ó? Então aqui em cima eu tenho um set, aqui eu tenho um clear. Como é que é a minha entrada assíncrona? Então eu ponho uma outra entrada aqui, ó, e puxo para fora do meu CI. Essa aqui vai ser a minha entrada de preset. Preset. Tá? E ela vai ser acionada em zero, né? A bolinha aqui. E a mesma entrada do clear aqui, ó. Né? Então eu tenho uma entrada aqui do mesmo jeito, né? Aqui, ó. Né? Então essa aqui vai ser minha entrada de clear barrado, né? Porque ela é acionada e ela não depende do clock. Por quê? O clock está aqui na frente. Olha o clock onde está aqui. Quando você está acionando aqui para trás, você já está acionando depois do clock. Então, essas entradas de preset e clear não dependem do clock. Por isso que elas são assíncronas, tá? Então, não tem aí sincronismo aí, não depende do sincronismo, tá? Então, tá aqui. Então, o que que ocorre aí, ó? Se você colocar um e um, então eu não estou nem presetando e nem dando clear, ou seja, meu circuito funciona normalmente com clock. Tá? Funciona normalmente com clock sem que haja qualquer problema. Se eu colocar 0 no preset e 1 no clear, quem está acionado? O preset ou o clear? Preset. Preset. Então o preset vai mandar 1. Ó, tá aqui, ó, mandou a 1. Tá? Inverti, ó. O preset está em 1 e o clear está em 0. Então quem está acionado é o clear, ó. Isso aqui vai a 0. E da mesma forma, eu não posso fazer 0 e 0. Né? Por quê? 0 e 0 para mim é aquele proibido. Eu não posso usar 0 e 0. Bom? Então, ó, vamos aqui, ó. Tá vendo aqui que esse cara tem o preset, né, e o clear aqui, ó, só uma entrada S setado e uma entrada R do reset, tá? De mandar zero. Por que o meu circuito aqui funcionou normalzinho? Porque quando eu pego um circuito TTL e deixo em aberto como eu deixei, a entrada vai a quê? Vai a 0 ou vai a 1? Circuito TTL com entrada em aberto, ela vai a 0 ou vai a 1? Ou vai para indeterminado? Está em aberto aqui é zero, né? Deveria, né? Mas TTL, vocês tiveram a minha aula e eu informei a vocês que TTL com entrada em aberto normalmente vai a 1. Isso quer dizer que esse cara aqui está em 1 e esse cara também está em 1. Por isso que funciona normalmente. Então vamos brincar com ele aqui, ó. Então vou pegar aqui o power e colocar o power aqui. Opa, não pode,
simular esse cara e você vai ver que ele vai continuar, né, da mesma forma. Tá 0 lá, ó. Mantenho 0, né? Coloquei 1 aqui no J, ó. Pulsei, foi a 1 lá. Coloquei o K em 1 e o J em 0, isso vai zerar, ó. Então, zerou lá, ó. Então tá funcionando bonitinho. Coloquei 1 e 1, ele vai inverter, ó. Pulsei, inverteu, 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 inverteu. Coloquei 0 e 0, ó. Manteve, 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 tá? Então tá funcionando normal, não tá funcionando, não tá, né, fazendo nada de diferente aqui, tá? Beleza, vou pegar esse cara, vou tirar ele, né, vou deletar ele. Então, eu vou colocar um ground aqui. Ó. Então, esse cara aqui é assíncrono. O que, que vai acontecer com ele, ó? Então, reset, ele vai a 0, né? Então, mantém aqui, beleza, até agora. O J teria que ir a 1, né? 1 no J, 0 no K, teria que ir a 1, ó. Não sai do 1. Por quê? Porque esse clear aqui não deixa ele sair do 1, tá? Ó, vou colocar J em 1, K em 1. Ele deveria inverter, ó. Ó, não inverte. Por quê? Porque o clear aqui, o reset dele aqui, não deixa, tá? Então, vou dar uma parada, vamos fazer a inversão, ó. Delete esse cara. Manda esse cara aqui pra cima. Delete esse fiozinho. Manda esse cara aqui para baixo, né? Vamos fazer a ligação, ó. Esse ligado aqui, esse ligado aqui, ó. Agora eu estou mandando para 7, né? O 7 que está selecionado. Liguei ele, ó, para onde que foi? Foi para 1, ó. Setou o circuito, tá bom? Ó, pulsei, deveria ter invertido, ó. Você viu que não inverteu, ó. J em 1, K em 1. Deveria inverter o circuito, ó. Só que aquele preset ali não deixa a gente inverter, tá? Ele não deixa a gente inverter. Bom, ok? E não pode colocar 0 0, porque isso ele vai para onde, né? Então, até se eu colocar aqui, ele vai dar um, né? Ele vai dar um funcionamento aqui, mas esse funcionamento aí, ó, ele é incoerente, né? 1 e 1 aí é incoerente aí, né? Não vai depois funcionar direito aí, tá bom? Então, esse cara aí é proibido porque esse funcionamento aí é incoerente, tá? Então, vamos deletar esse cara, ok? Tudo bem? Ó, funcionou legalzinho, tudo bem? Ok? Vou dar um power aqui então e colocar o power aqui de volta para garantir esse cara funcionando aí por enquanto. Ok? Vocês viram que funciona legal lá nossas entradas assíncronas. Você vê que elas não dependem aí do clock, né? Não dependem do clock. Dúvidas, perguntas? Quer que faça alguma coisa lá de alguma forma diferente? Beleza, né? Então, vamos ver se vocês entenderam aí. Então, aqui, né, ó, assincronamente, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Meu J e K estão ambos ligados a VCC, né? Ou seja, ambos aqui são 1. Eu tenho o meu clock pulsando, então está aqui a minha entrada de clock, está pulsando. J e K está direto em 1. E aí eu tenho, né, o preset e o clear aqui, né? Então eu tenho um preset acionando aqui e eu tenho outro preset acionando aqui. Tá? E qualquer ideia é que você desenhe para nós a saída Q, tá bom? Então você deve desenhar a saída aqui. 3 minutinhos para vocês fazerem. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer isso aqui. Olha, quando a gente não coloca a condição inicial, vamos adotar aqui que a condição inicial nossa é 0. Então, vou, né, nosso Q aqui, né, eu vou adotar ele como inicialmente aqui como 0. Aí o que acontece? Você olhando esse símbolo aqui do clock, ele é
sensível a nível alto, sensível a nível baixo, sensível a borda de subida ou sensível a borda de descida? Descida. Borda de descida, tá? Então, esse nosso amigo aí, ó, só vai ser acionado quando o clock descer, ou seja, quando ele descer de 1 para 0, nesse ponto, neste, né? Justamente aí no lugarzinho que está pontilhado aí para facilitar bem a vida de vocês, né? Então, o que acontece? Quando ele chega no ponto A, vai acontecer o quê? Ele está em 0, aí você observa que J em 1 e K em 1, ele faz o quê? Ele faz a inversão. Como o preset está em 1 e o clear também estão em 1, né, ele não altera em nada a saída. Né? Então, o que acontece? Chegou em A, há uma inversão. Ele vai de 0, ele vai para 1. Isso acontece até o B. Porque no B aqui acontece o quê? Um preset. Preset, ele faz o quê? Ele manda a 1. Né? Então, independente do que aconteça, né, esse cara aqui vai ficar em 1. Ou seja, ele vai se manter em 1. Se a condição fosse contrária, quando vai ser em 1, aí vai a 0, esse cara subiria aqui. Né? Na próxima borda, ó, né, no C aqui, acontece o quê? O preset não está acionado, nem o clear também não está acionado, então a minha condição aqui do clock faz com que haja a inversão, né? Então ele estava em 1, ele inverte aqui para 0. Não há movimentos aqui em preset clear, então a gente vai continuar até o D, onde eu tenho uma nova borda de descida. Continua preset clear sem funcionar, né? em 1 sem acionar, então eu tenho uma inversão. Inverteu, fomos para 1. Até nesse ponto aqui, que ocorre o quê? No E, eu tenho o meu clear indo a 0. Com o meu clear indo a 0, ele força no ponto E que a minha saída vá a 0, independente do clock. E isso vai acontecer até onde? Até o ponto, né? E aqui, acho que grafou aqui, um pouquinho além desse clock aqui, um pouquinho além do ponto F. Ele não funciona na borda de descida aqui, né? Ele não funciona por quê? Porque está acionado, então ele permanece em 0. E nesse ponto aqui, acontece o quê? Ele permanece em 0 até o ponto G. No ponto G, novamente, olha aqui o preset e olha o clear. Ambos estão desacionados. Aí, e eu tenho uma borda de descida no clock. Aí eu tenho, né, a nova inversão, porque J e K estão em 1. Uma nova inversão aqui, ele muda de 0, ele muda para 1. E esse aí é o que a gente está esperando aí como resposta. Tudo bem, pessoal? Vamos ver lá, ó. Então, basicamente, a única coisa que diferenciou aqui, ó, é que ele começou a brincadeira em 1, tá? Então, como a gente começou em E 1... professor, eu passei longe então. Oi? Eu passei longe. Você vê que a partir do preset, né, a partir do preset, ó, ela bate igualzinho aqui, tá? Ela bate igualzinho. Tudo bem? Eu passei bem longe. Eu tinha considerado em 1, que ele tinha começado em 1 lá, porque lá em cima tava JK1 lá, eu falei, deve ser 1. Aí tinha meu deu igual o gráfico lá. Legal, essa primeira parte aqui, ó, até este ponto aqui, ó, beleza, não tem problema nenhum. Você viu que eu comecei em 0, deu uma resposta, o rapaz começou em 1, deu outra resposta. Se não é especificado, né, então a gente não especificou, essa metade aqui, até chegar no ponto B aqui, ó, né, ela ou é 1 e vai para 0, ou é 0 e vai para 1. Então aqui tanto faz aqui. Se a sua deu igual, né? Parabéns, você chutou melhor do que eu, né? Mas se deu diferente, não há problema também, tá? Se a gente colocou 0, também não há problema. Então essa metade aí não é o nosso problema, é da B para frente, que aí tem que bater. Ó. Você viu que o meu bateu, a resposta do B para frente, ó,
bateu exatamente com a resposta que estava aí já desejado. Bom? Ah, professor, não consegui. A gente tem que ver onde que você não conseguiu, o que ocorreu, né? Tá bom? Dá uma olhada melhor aí no processo. E aí, lembrando sempre que preset e clear, eles são agora assíncronos, ou seja, ele não depende do sincronismo do clock, tá bom? Professor, para fazer esse gráfico, sempre a gente olha o CREA e o preset, né? O clock é só os pulsos. O clock é só o pulso e eu tenho que olhar o clear e o preset onde ele aparecer, porque o clear e o preset são assíncronos, tá bom? Então, onde Não aparecer depende, o né? pulso de preset e onde aparecer o pulso de clear, eu tenho que prestar atenção e modificar conforme o pedido. E aí você viu ali, por exemplo, se esses pulsos, né, em 0 de preset e clear, eles ultrapassam o clock, ó, já era, não funciona e vai ficar sem funcionar. Bom, beleza, então? Vamos lá. Beleza. E esse aqui é legal, hein? Ó. Qual que é a sequência de estados aí para o nosso circuito? Então, o que acontece aí? Imagina o seguinte, ó. Eu tenho então eu tenho dois casos, o Q1 e o Q2. Aí, normalmente, né, eu tenho quantos estados aqui? Então, eu tenho 4 estados, porque eu tenho 2 flip-flops. Então, 2 elevado a n, que é o número de flip-flops, então é 2 elevado à segunda, eu tenho que ter 4 estados aí. Quais são os estados? 0, 0, 0, 1, 0 e 1, né? Então, ó, são os estados 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Esses são os estados que eu tenho, né? Então, eu tenho esses 4 estados. Ou ambos estão em 0, 0, ou ambos, né? Ou eles estão em 0, 1, ou eles estão em 1, 0, ou eles estão em 1. Qual que é a pergunta aqui? Qual que é a sequência? Se eu começar do 0, 0, eu vou para onde? Eu vou para 0, 1? Eu vou para 1, 1? Eu vou para 1, 0? Para onde que eu vou? Então, né, a ideia é a seguinte, ó. O Q1 aqui, ó. Então, no primeiro estado aqui, 0, 0. Q1 é 0, né? E Q2 é 0 também. Normalmente a gente faz o contrário, viu, pessoal? Normalmente, deixa eu apagar aqui e corrigir. Normalmente a gente coloca o Q2 na frente, né? Então deixa eu colocar que é o mais significativo, né? Eu preciso de ponteiro, caneta, então aqui eu tenho o Q2 e aqui eu tenho o Q1. Então eu coloquei o Q2 está em 0 e o Q1 está em 0. Aí eu vou lá e pumba, pulso o clock. A pergunta é, para onde que ele vai? Tá bom? A pergunta é essa. Então, o que acontece aí? Então, se o Q1 está em 0, quer dizer que na entrada J2 eu estou em 0. A entrada K2 está sempre em 0, né? Ela está aterrada, ela está sempre em 0. J1 está em 1 e K1 está em 1. Tudo bem? Beleza. Você pulsa o clock. O Q1 vai para quanto? Para 1. Para 1. Então a gente sabe então que o futuro Q1 é 1. Tá? Então ele vai para 1. Beleza. Agora olha só. No momento em que pulsa o clock, a entrada J2 é 0 e a entrada K2 é 0. Aí pulsa o clock. O meu Q2, ele vai fazer o quê? Ele vai para quanto? 0. 0, né? Na verdade, ele mantém em 0. Bom, mantém em 0. Então, ó, ele vai para onde? Ele vai para Q2 igual a 0, Q2 igual a 0 e Q1 igual a 1. Ou seja,
sai desse estado e vai para esse aqui, ó. Ok? Entendido aí, pessoal, o que aconteceu? Ô, professor, mas não teve nenhuma uma bolinha aqui para mudar o estado. Se mudou aqui para 1, o 0 aqui no J2 não ia se manter em 1? Então, o J2 acontece o quê? No momento do bloco, o J2 é 0. Depois, né? Então há um tempo para esse trânsito aqui do Q1 para virar 1. Né? Então depois eu olho que tem exatamente no momento do bloco. Tá? Então ele estava em 0, 0. Por isso que ele foi, ele manteve-se em 0. Tá bom? Que é instantâneo, no mesmo momento, né? Exatamente, o clock ele ocorre no mesmo momento. Quando acontece o clock no K1, quando acontece o clock no primeiro flip-flop, no flip-flop 1, também ocorre o clock aqui no flip-flop 2. E nesse instante ele tem 0, né? Nesse instante ele tem 0. Tá? Mas só na próxima operação que ele vai pegar o sinal no movimento 2. É justamente o que a gente vai fazer. Como se fosse um retardo. Então, Ok. vamos pegar esse cara aqui, ó, o 0 está lá, beleza? Então, próximo estado. Q2 é 0. Vamos lá. Caneta. Então, o Q2 está em 0 e o Q1, né, está em 1. Aquela condição que a gente estava lá. Então, se o Q1 está em 1, quer dizer que o J2 aqui está em 1 também. Aí a gente pulsa o clock. No que a gente pulsa o clock, ó, a entrada J1 e K1 ambas estão em 1. A entrada J2 é 1 e a entrada K2 é 0, como sempre. Né? Aí a pergunta é, o K1, o Q1, né, a saída Q1, ela vai para quanto? 0. Ela vai para 0. 0. Exatamente. Professor, ela vai para 0 por causa do que barrado? É, né? Ela vai para 0 porque como as entradas J1 e K1 estão em 1, qual que é a ordem? Se J1 e K1 estão em 1, eu inverto a condição. Eu pego o que está, a saída que está e inverto. Então, se está em 1, ela vira 0. Eu estou falando só do Q1, Q1 barrada. Ela não é individual das outras ou não? Ou não tem nada a ver? Acontece o inverso do Q1, né? O Q1 barrado, se o Q1 é 1, o Q1 barrado é 0. É 0. No momento Então, isso que eu estou que passa perguntando. de 1 para 0, esse cara passa de 0 para 1. Tá? Mas aqui eu não estou olhando o Q1 barrado. Para mim interessa o quê? Q2 e Q1. E olhando Q2 e Q1, automaticamente eu estou olhando Q2 barrado e Q1 barrado. Tá? Isso é automático. Bom? Agora, no instante do clock, eu tenho J2 em 1 e K2 em 0. A minha saída Q2 vai para qual valor? Já teve para 1, né? Vai para 1? Beleza, é isso aí. Automaticamente sim. Ela vai, então, de 0,1, ela vai para 1,0, ou seja, ela vem para cá. Beleza, pessoal, 2 minutinhos para vocês fazerem as outras duas aí. Nossa, tem mais dois estados, que é o estado 1,0 e o estado 1,1. Eu quero que você saiba, eu quero perguntar para onde que ele vai. O estado 1,0 vai para onde? Ele pode vir para o 0,0, ele pode vir para o 0,1 e pode ir para o 1. Tá bom? Então ele pode ir para qualquer um dos outros estados. Eu quero saber, o 1,0 vai para qual estado e o 1,1 vai para qual estado? Também pode, o 1,1 também pode ir para 0,0, para 1,0 e para 0,1, tá bom?
Vamos lá, turminha, senão a gente não consegue acabar no prazo. Nós temos aí pouco menos de 2 minutos. Então vamos passar a borracha aqui. Ixi, já comecei passando borracha. Ok, beleza. Então vamos à nossa caneta. Ótimo. Próximo estado, Q2 é 1. Então eu tenho 1 no Q2. E tenho 0 no Q1. 0 no Q1. Então, esse 0 está aqui também no J2, o K2 é 0 aqui também. Beleza. Aí, há um pulse de clock, 1 e 1 em J1. A minha saída Q1 vai para quanto? 1, né? Ela inverte. J em 1 cai 1, inverte a saída Q1. Era 0, virou 1. 0 no J2. 0 no K2. Recebeu o pulso. O que acontece aqui com Q2? Ele estava em 1 e vai o quê? Ele vai a 1, vai a 0, se mantém em 1 ou ele inverte? Ele vai a 0. Mantém, né? Ele se mantém em 1. Né? Então, o que acontece? Ó, você vê que o Q2 é 1 e o Q1 é 1 também. Ou seja, ele sai de 1, 0 para 1, 1. Tá? Sai de 1, 0 para 1, 1. Professor, ele se mantém só falando da entrada do Q1? Não, ele se mantém porque o J2 é 0 e o K2 é 0. Ah, tá. Eu não tinha visto de baixo, não. Desculpa aí. O J2 é 0 porque o Q1 era 0. Bom, de alguma forma você tem aí, né, razão nessa afirmação. Agora, a nossa última opção aqui, o nosso último estado é Q2 em 1 e Q1, né? Q1 também em 1. Né? Então, Q1 é 1, esse Q1 aqui, J2 também vai a 1. Então, pulsa o clock, J1 é 1, K1 é 1. O Q1 vai de 1 para quanto? Para 0. 0, né? Há uma inversão. J igual a K igual a 1 faz com que a minha saída inverta. Né? Faz com que a minha saída inverta. Pulsou aqui no flip-flop 2. J2 é igual a 1 e o K2 é igual a 0. Né? Então, J2 é igual a 1, K2 é igual a 0. Este 1 aqui, ele vai para o quê? Vai pra 1, né? Para 1. Vai para 1, né? Ele se mantém em 1, mas ele manda para 1. Ou seja, eu vou para o estado 1, 0. Então, isso quer dizer que ele vai ficar brincando aqui, ó. Então, ele vem do estado 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e fica aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, o Q2 aqui nunca mais vai sair do estado 1. Beleza? Interessante.